Bom, gente, essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre biomas. Eu decidi cortar ele no meio porque a primeira parte acabou ficando um pouco extensa, né? Os biomas que eu apresentei no início são um pouco maiores a nível de discussão mesmo. Por exemplo, a Amazônia tem muita coisa a ser falada que a gente ainda vai falar na aula. E como a intenção desses vídeos é trazer uma aula um pouco mais dinâmica, é, a gente resolveu, eu preferi concentrar um pouco mais em alguns biomas e então separar esses dois vídeos, tá? E nesse vídeo agora a gente vai começar falando sobre Mata Atlântica. É um bioma que eu acredito que boa parte de vocês esteja familiarizado, né? Provavelmente são a maioria daqui do Rio de Janeiro mesmo, então é o bioma onde o Rio de Janeiro está localizado. É o bioma então que a gente costuma ter mais contato, tá? Esse bioma, eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês como ele é bastante variado, ele tem uma variedade de vegetação e de paisagem mesmo, a nível visual, muito grande, né? A gente que tem contato, que vai para trilha, que costuma ir para a praia, que tem esse contato com a natureza um pouco maior, já sabe mais ou menos como funciona aí quais são as características da Mata Atlântica, né? Então é um bioma que, como ele concentra boa parte do litoral, ele apresenta para a gente praias, né? Tem regiões de mangue, a gente também mais para o interior tem regiões de mata mais densa, de floresta densa, apresenta rios, cachoeiras, né? Água doce. Então esse bioma ele é um bioma que tem naturalmente essa diversidade, principalmente na flora e na fauna, tá? Eu trouxe aqui algumas características também para mostrar para vocês, ó, como eu cito aqui, as colinas mamelonizadas, tá? Que isso está também na apostila de vocês. Essas colinas são essa imagem aqui de baixo. Essas colinas, elas nada mais são do que morros em que os topos eles são assim mais arredondados, tá? Essas colinas também são chamadas de mares de morros e é um tipo de paisagem que a gente vê bastante aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Dentro do bioma de Mata Atlântica. Se a gente for pegar, visualizar de cima alguma imagem, alguma coisa assim, a gente consegue ter bastante essa visão de mares de morro, tá? Então é como se os morros eles fossem formando esse relevo que lembra ondulações, né? Por isso são chamados de mares de morro. Nós temos essas florestas biodiversas, né? Como eu falei, de diversos tipos de vegetação. É um bioma mais úmido também, tá? Como a vegetação é mais densa, e tem bastante água, né? Esse vapor d'água também é liberado para a atmosfera. A gente sabe, a gente fica num lugar também que é bastante quente e sente essa umidade de vez em quando, né? Inclusive nas chuvas, principalmente durante o verão. Ele também é um bioma que tem como característica a sua vegetação secundária, porque, como eu falei, ele pega boa parte do litoral, né? E a gente vai ver em geografia urbana mais para frente que essa parte do litoral foi justamente a área do Brasil que foi mais ocupada, mais urbanizada. É onde se concentra aí a população urbana, né? A maior parte das pessoas ela está situada nesse eixo, principalmente sudeste e nordeste, tá? Sul, sudeste e nordeste, essa parte do litoral, né? Por conta disso, esse bioma sofreu muitos impactos vindos da urbanização e principalmente da especulação imobiliária, né? Que é uma forma de você explorar essa terra, de transformar essa terra, vamos dizer assim, natural, né, de primeira natureza, em um terreno urbanizado, em bairros, em cidades. Então, esse foi um dos que mais sofreu esse impacto justamente por essa ocupação popular no litoral, né? Nessa área litorânea do Brasil. E esse é, na verdade, um dos principais problemas ambientais da urbanização, né? A gente perdeu boa parte da Mata Atlântica para o crescimento das cidades, né? Incluindo algumas espécies de animais, né? E outras espécies nativas. Ele traz, como eu ia falar, né?
ele tem uma vegetação secundária também muito forte por conta dessa população concentrada nessa área, porque quando essa região foi colonizada, né, principalmente ali no Brasil Império, eles vieram trazendo e ocupando esses lugares e trazendo de fora outro tipo de vegetação para o próprio embelezamento da cidade, né? Construindo parques, construindo florestas antrópicas, né? Então são florestas que os homens mesmo produziram, principalmente os mais poderosos, né? Principalmente no Brasil Império. Alguns exemplos disso são aí o Jardim Botânico e o próprio a Quinta da Boa Vista, né? É um dos exemplos também. Bom, seguindo o próximo bioma que eu pretendo falar, então, é o Pantanal, tá? Esse Pantanal, ele tem essa característica também bastante peculiar, né? De interação entre regiões alagadas e regiões de vegetação. Às vezes, a vegetação alagada, né? É uma região de relevos planos e baixos, por isso a água tem a tendência a se acumular. Essa água ela vem trazida também da massa equatorial continental, a gente vai lembrar lá, que vem da Amazônia, né? Esse vapor d'água ele vem da Amazônia, também carregando essa umidade também para o Pantanal. Ele é bastante marcado por áreas de transição, que são áreas onde a vegetação ela vai mudando de uma característica para outra determinada característica, e também por savana rasteira e alagada, né? Que é o que a gente está vendo aqui, essa vegetação um pouco mais rasteira, com um acúmulo de água entre elas, né? Esses pequenos lagos, né? O clima ele é quente e úmido, né, como vocês podem ver. O Pantanal, trazendo assim uma ideia de problemas ambientais, a gente pode lembrar do ano passado, quem assistiu o jornal aí, quem consegue se lembrar, o Pantanal foi um dos biomas que mais sofreu com a seca no ano passado, né? Boa parte dele também foi devastada. A gente lembra que o jornal estava batendo bastante nisso, com queimadas, animais queimados, aquela história da onça também que queimou as patinhas todas, né? A gente lembra disso no jornal. Talvez vocês se lembrem também. Essa seca e queimada, ela tem uma causa, né? E essa causa está principalmente atrelada ao desmatamento justamente na Amazônia, que é o que traz a umidade, como eu falei no início do vídeo, né? Mas, além disso, o Pantanal também é uma região bastante explorada a nível de pecuária exploratória, agricultura predatória também, né? Pecuária predatória. Então, por conta disso, boa parte desses hectares nessa área são queimados para você fazer pasto e colocar o gado. Então, quando você queima essa região, né? Você aumenta aí aliás, você diminui a umidade. Se você realiza essas queimadas, como exemplo, né? Quando a pessoa realiza essas queimadas em um ano seco, como foi o ano passado, a gente tem como resultado isso que a gente viu, né? Esse fogo se alastrando rapidamente e difícil de controlar. Ele teve, claro, várias causas e várias consequências também, que eu vou só pontuar aqui no vídeo e a gente discute um pouco mais durante as aulas, tá? Esses problemas ambientais, então, são como eu já citei, né? Além da seca, da queimada que pode eventualmente acontecer dentro do Pantanal, temos outros problemas como a caça, a pesca, né? A agricultura e a pecuária predatória. Tudo isso prejudicando o ecossistema desse bioma. Por último, eu trago aqui então para a gente os Pampas, né? Localizados ali no sul do Rio Grande do Sul. Esse terreno também é bastante peculiar, porque a gente vê, né? As imagens são bem coloridas aqui. Esse terreno ele já está abaixo da linha dos trópicos, tá? Então já não é mais um bioma assim, tropical, né? Como ele está abaixo. O tipo de clima, o tipo de vegetação também muda um pouco, né? Vocês podem ver que ele é um pouco mais campestre, a gente tem uma vegetação mais rasteira.
Ele é bastante marcado por esse solo que é chamado de terra roxa, que é um solo muito rico em nutrientes, né? São os terrenos basálticos. E esses solos sedimentares aí com rochas principalmente provenientes de... São rochas ígneas, né? E alguns sedimentos que se depositaram nesse solo e trouxeram para a gente esse tipo de fertilidade nesse solo, um solo muito fértil, tá? Então é um solo também bastante aproveitável para você plantar ali o pasto e usar aí da plantação para você conseguir criar cabeças de gado e aproveitar a pecuária, né? Por muito tempo esse solo foi bastante utilizado para isso. Por isso a região sul ela é uma região que tem uma cultura muito forte com o churrasco, né? Justamente por essa ideia de cabeças de gado e tudo. Ele possui então drenagens perenes, né? Diferente daquele tipo de drenagem, das drenagens sazonais, como eu falei para vocês no bioma da Caatinga, né? Essas drenagens perenes, ao contrário daquele tipo de drenagem, são drenagens onde os rios eles não seguem exatamente uma estação do ano. Esse rio ele se mantém ali durante todo o ano, né? Pode ter períodos de cheia e períodos de estiagem, a depender da quantidade de água, da quantidade de umidade, né? Da estação, mas ele não desaparece como acontece no bioma da Caatinga, tá? Então a gente tem como característica também da vegetação essa vegetação rasteira, muito característica de áreas campestres, né? Como a gente pode ver. Muitas espécies de animais também, como a ema, né? A ema que é um dos símbolos aí dos Pampas. Mas o que? A gente pode citar também a introdução de espécies de vegetação exótica como um meio prejudicial a esse ecossistema original, né? Acaba causando um distúrbio ecológico quando você acrescenta espécies exóticas ou traz uma vegetação secundária, tá? Prejudicando a biodiversidade local. E como problemas ambientais, então a gente tem justamente essa vegetação exótica, tem a caça predatória, que também é algo cultural, né? Essa caça nessa região, e o pastoreio extensivo, que é justamente você plantar esse pasto e criar, fazer aí a pecuária, né? Bom, então essas são algumas características, tá, que eu queria trazer para vocês. Sei que foram alguns pontos, realmente a gente só pincelou algumas características, mas durante as aulas a gente consegue discutir um pouco melhor e eu também me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida pelo WhatsApp ou mandando e-mail, tá? Aí a gente vai se falando ao longo das aulas.